Bom, gente, hoje eu vim aqui dar o meu testemunho. Eu não trouxe nenhum roteiro, nenhum script. Eu vim aqui falar do que Deus quiser falar através da minha vida com você. Eu nasci na igreja, assim, jeito de falar, né? Meus pais eram cristãos quando eu nasci, então, desde que eu me entendo por gente, a gente ia para a igreja. E nós vivíamos num tempo de muita religiosidade, de muito legalismo ainda, né? A igreja ainda não tinha entendido a graça que o Senhor Jesus trouxe com a cruz, né? A libertação pela cruz. E isso foi ficando mais claro, foi sendo revelado, né, a nós. E tem o aquele livro Imerecida Graça, que é maravilhoso, né? O favor imerecido de Deus, que fala sobre essa graça, né? Que não importa o que a gente faça, o Senhor já levou na cruz os nossos pecados. E nós já fomos resgatados por esse amor. E eu tenho ensinado as meninas do grupo Posicionadas que quando a gente tem a nossa identidade firmada, a nossa identidade espiritual firmada no Senhor, e no que a Bíblia diz sobre nós, no que a Bíblia diz sobre quem somos, tudo na nossa vida muda. E eu posso te dizer que nos últimos anos, eu acredito que a minha identidade ela foi sofrendo alterações, não a espiritual. Ela foi sofrendo alterações durante vários acontecimentos, coisas que foram acontecendo na minha vida, que foram me fazendo esquecer quem eu era em Deus. Enquanto eu não tive esse entendimento, enquanto eu não tive esse alinhamento da minha identidade em Cristo, eu fui oscilada pelas minhas circunstâncias. Eu fui variando de acordo com a circunstância que eu vivia. E eu sempre tive uma vida muito boa financeiramente, graças a Deus. O Senhor sempre me abençoou assim no meu trabalho, onde eu ia eu era abençoada, eu recebia promoções, e eu fui crescendo, eu recebia cursos, eu estudei muito, trabalhei muito, sempre fui muito curiosa, muito estudiosa. E Deus foi abrindo as portas para mim em relação ao meu trabalho e me desenvolvi muito na minha carreira, em várias áreas, na área da gestão, da liderança, da tecnologia, inovação. E o Senhor me trouxe para Portugal em 2018 e desde lá do Brasil eu já estava vivendo uma transformação interna, sabe? Muito grande, muitas coisas tinham acontecido. Quando eu cheguei aqui, eu acho que esse processo ficou mais dolorido, mais difícil ainda, né? Com a distância da família, tá num lugar que você não conhece ninguém, que você, na sua cabeça você tem que recomeçar do zero. Não é bem do zero, mas a gente sente isso, sabe? A gente fica meio sem chão. Por quê? Porque a minha identidade não estava firmada no que deveria estar. Eu ouvi um vídeo essa semana daquela pastora, a Jack, que foi traída pelo marido, e eu fiquei muito admirada, assim, fiquei espantada, sabe? Com como ela lidou com essa situação. Porque eu já sofri algumas coisas na minha vida e eu não tive a maturidade que ela teve e eu fiquei encantada. Mas por quê? Qual que é a diferença? A diferença é que ela está firmada na identidade que ela tem em Cristo. E ela falou, né? Que eu estou triste, mas eu sou alegre. Então, quando a gente entende que a alegria do Senhor é a nossa força, que não há nada, 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 nada neste mundo, nenhuma situação que a gente vai viver, né? No mundo tereis aflições, isso é uma certeza. A gente tem certeza de que a gente vai ter aflições nesse mundo. Então, quando a gente tem certeza, a gente não olha para as nossas circunstâncias. A gente não pode viver apegada ao que está acontecendo com a gente neste momento. A gente tem que viver crendo no que Deus fala sobre nós. E o que Deus fala sobre nós na Bíblia? Tantas coisas, tantas promessas, né? E para a gente saber essas promessas, a gente precisa ler a Bíblia. A gente precisa buscar de Deus. Porque quando a gente busca intimidade com Ele, quando a gente busca relacionamento com Ele, quando a gente busca ler a Bíblia, que é a palavra de Deus, é como Ele fala conosco, né? A gente começa a entender esses segredos, esses mistérios. E tem muita gente que acha a Bíblia complexa, é difícil mesmo muitas vezes. Você tem que querer, sabe? Você tem que parar e falar assim, eu quero ler essa Bíblia, eu quero entender o que está aqui. Você tem que realmente querer. E quando você quer, Deus se revela, mas você tem que querer.
E muitas vezes a gente está distraído, muitas vezes a gente está preocupado com tantas coisas, preocupado porque eu vou ter uma reunião daqui a pouco, porque eu tenho que sair para pegar menino, porque eu tenho que fazer almoço. A gente está tão preocupado com tantos afazeres, assim como Marta estava, né? E Jesus estava ali. Jesus estava ali. E Marta, a gente estava preocupado com tantas coisas. Eu já fui assim como Marta. E hoje eu tenho buscado, eu tenho falado, Senhor, eu quero ser como Maria. Eu quero ser essa mulher que se assenta aos seus pés, sabe? Que não quer sair. E hoje eu tive no meu momento devocional, hoje eu tive essa sensação, sabe? De estar aos pés do Senhor como Maria. E eu falei, meu Deus, quanto tempo eu perdi sendo Marta. Quanto tempo eu perdi vivendo uma vida corrida e não desfrutei do Senhor, desse amor. Quanto tempo eu não parava na presença do Senhor para buscar o maná de todo dia. Todo mundo conhece a oração do Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esse pão não é só o pão de comida, é o pão também que lá no deserto era o maná. As pessoas lá os judeus que foram libertos do Egito, que estavam no deserto, eles comeram maná todos os dias. Que coisa milagrosa é essa, gente? Eles estavam no deserto, eles foram alimentados durante 40 anos com o pão que descia do céu. E a gente esquece dessas coisas. A gente esquece dessas coisas milagrosas que Deus fez e que Deus continua fazendo. Mas enquanto a gente não se abre para ouvir, para ver com os nossos olhos, para entender, e quando a gente não se livra das distrações, a gente não consegue enxergar. Eu não sei se vocês assistiram aquela série House of David, e eu fiquei muito encantada quando Davi entrou para lutar com Golias, porque todo mundo estava puxando ele, falando, não, Davi, você vai ser morto, você está louco. E ele parou ali num momento e falou assim, gente do céu, vocês são o povo de Deus. Esse gigante aí está desafiando o nosso Deus. Vocês se lembram que Deus é esse? Vocês se lembram o que esse Deus fez? E ele chamou o povo à realidade. Ele falou, acorda. Vocês vão deixar mesmo esse incircunciso aí falar mal do povo de Deus? E quantas vezes nas nossas vidas a gente não permite isso acontecer? Quantas vezes a gente não se posiciona e se levanta assim como Davi se levantou e falou, olha para Jesus, olha para Deus. Assim como Pedro também, quando ele estava ali no barco e veio aquela tempestade e Jesus apareceu e eles acharam que era um fantasma. E o que aconteceu? Jesus falou, vem, e ele foi na fé, na força da fé, né? E quando ele foi, gente, ele olhou para aquele mar e ele começou a ficar com medo. E ele teve medo. Por quê? Porque ele parou de olhar para Jesus. Porque quando ele olhou para Jesus, ele teve coragem, ele foi. Mas na hora que ele parou de olhar para Jesus e ele olhou para o mar, ele falou, meu Deus, eu estou andando sobre o mar. Ele duvidou. E assim é na nossa vida também. Que nós possamos ser posicionadas. O Senhor nos chama a um tempo de alinhamento espiritual, a um tempo de mudança, a um tempo de busca intensa, de busca diária, de falar com o Senhor todos os dias. Durante muito tempo eu não entendia o que era isso, eu era muito religiosa para entender. Mas hoje em dia eu entendo o que é falar com o Senhor todo o tempo. Eu coloco o Senhor em tudo. Tudo que eu vou fazer hoje, eu oro. Ai, Diane, você para orar? Não, gente, é no meu pensamento. Na hora que eu estou numa reunião, Senhor, me abençoa nessa reunião, me ajuda a ser influência nesse lugar, me ajuda a fazer a diferença. Me ajuda a ajudar essa pessoa que está aqui comigo, essa empresa que está aqui comigo. E o Senhor, Ele me leva a esse nível de intimidade com Ele. E eu vou te falar, é tão bom. Busque esse nível. O Senhor tem chamado o povo dEle. E Ele vai dividir o povo nas pessoas que confiam e obedecem a Ele.
e nas pessoas que estão distraídas. Vem se posicionar, vem se alinhar. É um novo tempo. Busca esse tempo.